Olá, muito boa tarde. Durante esta semana, os bispos de Portugal encontram-se no Vaticano na visita ad limina, uma ocasião de encontro com os diferentes organismos da Santa Sé para diálogos sobre a presença da Igreja nos diferentes setores da sociedade e nos diferentes setores também da pastoral que é desenvolvida na Igreja Católica, seja em Portugal como em qualquer parte do mundo. Um dos encontros que marcou sem dúvida nenhuma esta visita foi o que aconteceu na manhã de quarta-feira, quando os bispos de Portugal tiveram a oportunidade de se encontrar no Dicastério para a Educação e a Cultura, que é presidido pelo cardeal José Tolentino Mendonça. Já lá vamos a esse encontro, também à partilha que o cardeal José Tolentino Mendonça fez com a comunicação social que acompanha esta visita ad limina. Antes destacamos os temas que marcam a atualidade e começamos pela Semana do Papa Francisco, a semana que vai acontecendo nos corredores do Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Non scoraggiatevi, non diventate spettatori della guerra cosiddetta inevitabile. O Papa visitou a cidade italiana de Verona para um encontro dedicado à paz. Depois de falar com crianças e jovens, Francisco saudou 12.000 participantes na iniciativa Arena da Paz, mas duas pessoas concentraram as atenções. Maoz Zinon, de Israel, cujos pais foram mortos pelo Hamas, e Aziz Sará, da Palestina, cujo irmão foi morto por soldados israelitas. Credo che davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza dei due popoli, non si può dire nulla. Non si può dire nulla. Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. Per favore, facciamo un piccolo spazio di silenzio, perché non si può parlare troppo di questo, ma sentire. E guardando l'abbraccio di questi due, ognuno dal suo cuore preghi, Signore, per la pace, e faccia una decisione interiore di fare qualcosa per finire con le guerre. Francisco visitou simbolicamente a prisão de Montório, onde almoçou com reclusos, antes da celebração da missa vespertina da solenidade de Pentecostes. Non dimenticate questo: Dio perdona tutto e perdona sempre. Lo spirito prima di tutto è quello che ci cambia la vita. Lo spirito fa l'armonia. Já no Vaticano, o Papa assinalou o dia de Pentecostes, desafiando a falar de paz e de perdão a quem promove a guerra e o ódio no mundo. Francisco destacou a importância do Espírito Santo, que transforma os corações e leva a anunciar a mensagem do Evangelho a todos, ultrapassando barreiras étnicas e religiosas para uma missão verdadeiramente universal. Ci arrendiamo allo spirito, non ci arrendiamo alla forza del mondo, ma continuiamo a parlare di pace a chi vuole la guerra, a parlare di perdono a chi semina vendetta, a parlare di accoglienza e solidarietà a chi sbarra le porte e erige barriere, a parlare di vita a chi sceglie la morte, a parlare di rispetto a chi ama umiliare, insultare e scaltare, a parlare di fedeltà a chi rifiuta ogni legame confondendo la libertà con un individualismo superficiale, opaco e vuoto, senza lasciarci intimorire dalle difficoltà né dalle derisioni né dalle opposizioni che oggi come ieri non mancano mai nella vita apostolica.
Roma acolhe a partir de sábado a primeira Jornada Mundial das Crianças convocada pelo Papa Francisco. O encontro, que decorre até domingo, vai reunir delegações de mais de 100 países, incluindo Portugal, para momentos de oração, de celebração cultural e de reflexão. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Anos após a assinatura da Concordata, o texto continua a ser uma referência para as relações Igreja-Estado em Portugal. Uma concordata para o século XXI. Foi este o título da conferência que decorreu na Universidade Católica, 20 anos após a assinatura do Tratado Internacional. 2 décadas de trabalho entre a Santa Sé e a República Portuguesa, num clima de diálogo permanente. Já passaram 20 anos e, felizmente, podemos dizer, e eu fiz referência a isso, que os múltiplos problemas que foram abordados e que têm a ver com essa questão foram tratados a partir deste princípio do bom entendimento entre a Igreja e o governo português. É claro que há opiniões diferentes, há arestas que é preciso limar, com certeza, mas com diálogo, com abertura, e consegue-se ir ao encontro dos problemas e encontrar para eles uma solução. Felizmente que se tem mantido e espero que, como eu disse, há um ou outro problema e um ou outro tema que ainda não foi totalmente encerrado no que diz respeito à concordata durante estes 20 anos, mas creio que dentro de pouco tempo isso irá ser conseguido, sim. A concordata de 2004 nasceu sobre o alicerce da cooperação. As duas partes acreditam que esse é um sinal importante para a sociedade e para as comunidades religiosas em Portugal. Não é com litígios, não é com agressividades que se resolvem bem os problemas. Os problemas resolvem-se bem quando existe uma atitude neutra, descomprometida, para abordar as questões tal como elas são, respeitando uma parte a outra. E este princípio da cooperação, como eu disse, permeia todo o texto da concordata, do princípio ao fim. Logo no primeiro artigo consta que a concordata vai ser elaborada sobre o signo da cooperação e de facto assim foi. Isso tem, ao longo dos anos, ao longo destes 20 anos, tem sido muito positivo, tem tido, aliás, efeitos práticos, como por exemplo a Comissão Bilateral tem abordado o tema da preservação do património cultural, da inventariação dos bens da Igreja e dos bens da propriedade do Estado que a Igreja utiliza e, portanto, a ideia de cooperação e de diálogo institucional é muito positiva que a concordata instituiu e isso tem-se revelado frutuoso. 20 anos depois, a convicção é que a nova concordata, um marco histórico, tem sobretudo uma dimensão de futuro. É um documento para o futuro, é um documento que foi feito, produzido numa determinada época, mas como ouvimos de alguns palestrantes, continua a ser adequado, debatido, especificado, regulamentado e, portanto, que apresenta aqui um conjunto de garantias para o futuro, mas que continuará a ser objeto de revisões, adequações, porque a realidade vai se alterando e os instrumentos jurídicos têm que acompanhar essas alterações. A conferência foi promovida pela Comissão Paritária da Concordata em parceria com o Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica, incluindo a inauguração de uma exposição relativa ao aniversário. Os trabalhos incluíram conferências de Dom Manuel Clemente, Maria da Glória Garcia, Monsenhor Saturino Gomes e Miguel Assis Raimundo, além de Dom Rui Valério. Eu acho que tudo aquilo que ouvimos já esta manhã vem comprovar a importância deste instrumento para garantir aquilo que é a palavra-chave
das intervenções que já ouvimos, que é cooperação. Cooperação, procura de entendimento, procura de acordo comum relativamente às várias matérias que vão surgindo. Portanto, para qualquer embaixador que esteja na Santa Sé, para o relacionamento entre Portugal e a Santa Sé, é um instrumento de referência, absolutamente. E os 20 anos da Concordata foi um dos temas que também passou pela visita ad limina dos bispos de Portugal. Esta terça-feira, quando se encontraram com a Secretaria de Estado do Vaticano, onde de facto esteve presente o Secretário de Estado, o Cardeal Pietro Parolin, falou-se sobre a relevância que tem este tratado internacional e sobre a necessidade que há de concluir aspectos que ainda estão por regulamentar. Uma das questões que tem estado sempre em cima da mesa tem a ver com aquilo que designamos e que a Concordata designa como os fins religiosos de um conjunto de atividades. Porque fins religiosos pode ser entendida esta expressão numa acessão muito lata ou pode restringir-se também muito, mas é necessário que, sentados à mesma mesa, numa atitude de diálogo e proativa, sejamos capazes, com o Estado português e a Santa Sé, de concluir exatamente o que são os fins religiosos, o que é que está incluído, o que é que não está incluído, para que todos possamos, enfim, situar-nos de forma adequada e compreender o alcance deste tratado internacional que é a Concordata. Nesta visita ad limina, como dizíamos no início deste programa, o encontro com o Cardeal José Tolentino Mendonça, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, marcou de facto os trabalhos dos bispos de Portugal aqui no Vaticano. Foi uma oportunidade para falar da educação, para falar da cultura e para falar também com a comunicação social que acompanha esta visita ad limina sobre temas relevantes para a sociedade, para a Igreja Católica, temas que estão relacionados com a cultura, com a educação, com o diálogo que a Igreja é chamada a estabelecer com os diferentes atores da sociedade, seja em Portugal, seja na comunidade internacional. Foi uma oportunidade muito rica de diálogo, de escuta, porque sabemos quanto a educação e a cultura são campos privilegiados da ação da Igreja, onde a Igreja tem uma experiência importante, uma história para contar, mas sobretudo são lugares de futuro, onde a Igreja é chamada também a reimaginar a sua presença, a reinvestir num esforço grande de adequação aos novos tempos. Um dos assuntos que se falou, por exemplo, foi da tradução digital dos conteúdos de algumas disciplinas e de algumas iniciativas da Igreja, e isso sem dúvida é um sinal dos tempos, mas sobretudo um olhar muito, muito positivo, dizendo que o campo cultural abre-se no futuro à ação da Igreja portuguesa e à ação da Igreja no mundo como um lugar privilegiado de escuta, de colaboração com os outros homens, homens e mulheres, porque vivemos de facto num mundo cada vez mais plural. A Igreja integra a pluralidade do mundo, está presente, escuta, diz a verdade que a habita e que a transporta e sonha ao lado dos outros mulheres e homens, sonha um mundo melhor. E isto é alguma coisa de galvanizador para todos nós. Em Portugal, nomeadamente, a presença da Igreja Católica em ambientes escolares, por exemplo, tende a ser cada vez menor, até por imposição também do próprio enquadramento escolar do Estado. Que desafios são esses? Que novas presenças, novos ambientes a Igreja é chamada a habitar? Por um lado, devemos fazer o elogio da escola e da experiência da Igreja Católica na escola, porque é de facto um lugar, uma interface de diálogo com a sociedade e um diálogo baseado na confiança. Há uma confiança na capacidade educativa da Igreja e isso é muito de salientar. E depois, a própria Igreja deve encontrar novas formas, novos espaços de acompanhar o campo escolar. Por exemplo, em outras partes do mundo valoriza-se muito a realidade, e em Portugal também, a realidade do acompanhamento pós-escolar,
o criar centros de estudo onde os jovens possam encontrar para estudar juntos. A Igreja deve investir, tem vontade de investir aí, abrindo estruturas e, sobretudo, sabendo que é muito importante que os jovens não se sintam sós. E num tempo de transição, de altíssima, acelerada transformação cultural, é importante que os jovens sintam que a Igreja os acompanha, que eles são protagonistas da experiência eclesial e que a Igreja não os deixa sozinhos diante de um futuro incerto, mas está ao lado deles para ajudar a interpretar e a construir o futuro que está a chegar. É uma das questões centrais da agenda e da reflexão, porque é verdade que os professores foram deixados sós e que o seu papel social tão decisivo não é reconhecido como devia. E muitas vezes os professores veem-se sozinhos a gerir situações de grande complexidade e o esforço que fazem, todo o seu trabalho, no fundo, de transmissão, de abertura, de acompanhamento, de potenciamento dos jovens com quem trabalham, muitas vezes não têm o reconhecimento social ou mesmo das famílias que devia ter. Ora, a profissão de professor, que verdadeiramente é uma vocação e uma missão, como sabemos, deve ser mais acarinhada e todas as condições necessárias devem ser cuidadas para que essa profissão, esse contributo muito grande na formação dos jovens possa acontecer de um modo sereno nas nossas escolas e na nossa sociedade. O regime cultural mudou. E um dos filósofos contemporâneos, Charles Taylor, diz que um dos dramas do cristianismo contemporâneo é a sua esculturação. Nós continuamos com o culto, mas a cultura deixou de ser um espaço natural de presença cristã. Digamos, este vazio há que ser mais do que ocupado, reinventado como uma possibilidade. E aí eu penso que a Igreja ser mais pobre, ter menos recursos, menos possibilidades, é a sua riqueza. Ter menos força para ser ela própria a fazer tudo e precisar mais de ajuda, de colaboração e de criar coisas conjuntamente com outros, penso que é um potencial de um estilo novo que é muito em linha com a visão do Papa Francisco, dizendo que os centros de cultura católica ou de irradiação de cultura para a Igreja não podem ser guetos, mas têm de ser, de facto, lugares de encontro, lugares de diálogo, lugares de abertura. Eu penso que na sociedade portuguesa há uma relação boa com a cultura e há uma curiosidade mútua, quer do mundo da cultura em relação à Igreja, quer da Igreja em relação à cultura. Eu digo isto com muita liberdade, porque trabalhei muitos anos no Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e devo dizer que, analisando aquilo que eu encontrei há 15 anos atrás e a realidade viva, cheia de iniciativas, de propostas que estão a acontecer em ambientes diferentes, pessoas que desenvolvem projetos nas diversas áreas culturais, eu vejo uma fermentação, um desejo de várias instituições da Igreja Portuguesa fazerem-se presente no mundo da cultura de uma forma original, de uma forma que seja verdadeiramente de diálogo e de construir um caminho que não é apenas a lógica dos eventos que acontecem e passem, mas ser de facto um acompanhamento do mundo cultural. Nesse sentido, eu penso que nos últimos anos Portugal tem crescido
e era importante que continuasse esta direção. Estarão aqui na Praça de São Pedro mais de 100.000 famílias trazendo as suas crianças, porque verdadeiramente não é apenas um encontro para as crianças, mas é um encontro das famílias. E o Papa é muito claro, as crianças podem ser mestres, ele parte deste ponto de vista. As crianças têm alguma coisa a ensinar ao mundo e nós temos de aprender com elas. E num tempo de polarização, de conflito, de guerra, onde há uma grande dificuldade em ver claro no grande valor que representa a paz, o diálogo intercultural, a convivência mútua, as crianças são de facto protagonistas de uma cultura diferente e podem elas mostrar ao mundo como se faz. Aquilo que muitas vezes a nível, digamos, mais alto dos decisores não se consegue realizar, as crianças fazem-no com muita naturalidade e com muita verdade. É essa riqueza humana, cultural, de fé, de espiritualidade que os mais jovens têm, que o Santo Padre quer colocar no centro da reflexão mundial e dizer, se escutarmos as crianças, que são o futuro, nós percebemos que se calhar o mundo tem de se organizar e tem de caminhar. Um encontro com o Cardeal José Tolentino Mendonça, que marcou sem dúvida os trabalhos desta visita à de Límina, que terminam amanhã, sexta-feira, quando os bispos de Portugal visitarem o Papa Francisco. A reportagem do programa Eclésia acompanhou e acompanha os trabalhos ao longo desta semana, e no programa 70x7 do próximo domingo vamos dar-lhe conta dos vários temas que aqui foram abordados e dos desafios que emergem destes dias de presença, de diálogo, de encontros que aconteceram nos vários corredores da Santa Sé. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser, aqui na Cidade do Vaticano, com o João Pedro Gralha.